aconteceu para que o país chegasse a essa situação, na minha opinião, trágica que se encontra, mas mais do que isso, eu me concentro em dar as pistas do que poderíamos fazer para tirar o país dessa condição. Qual foi o apanhado que você faz desse panorama? Na primeira questão básica é o seguinte: o Brasil desde os anos 80 cresce a 2% ao ano. À medida que a população cresce a quase 2% ao ano, 1,7%, nós estamos praticamente parados. E isso explica os números, né? Você tem 34 milhões de pessoas na informalidade, correndo do tapa, ainda tentando levar algum para casa honestamente. Você tem 13 milhões e 100 mil pessoas desempregadas. E o desdobramento quase inevitável disso é que o país anotou nos últimos 12 meses 64.700 homicídios, um indicador de uma certa selva que hoje está matando jovens, negros, pobres nas periferias do Brasil afora. Tudo isso são indicadores dessa ideia de que o Brasil precisa mudar profundamente. E a mudança exige um projeto, e esse projeto ele tem que ter três básicas âncoras na partida: superar o endividamento explosivo das famílias e das empresas, que é o maior da história. 60 milhões de brasileiros estão no SPC, com o nome negativado, só para te dar um exemplo. Temos que resolver a equação fiscal. As contas públicas estão na pior situação que eu conheço desde os meus longos 38 anos de experiência. Já comandei a economia do Brasil como ministro da Fazenda, quero fazer o real. E por fim, o Brasil montou uma estrutura que qualquer crescimento a gente explode as importações. E quando os preços dos nossos produtos tradicionais sobem, a gente paga a conta. E quando não sobe, a gente entra em crise. E essas bombas têm que ser desarmadas para que a agenda popular de saúde, de educação, de segurança e combate à corrupção, que são as grandes emergências, possa ser atendida com seriedade. E qual é a sua visão nesse panorama pré-campanha? Acho que é tudo muito preliminar. Nós, jornalistas e políticos, queremos, fazemos um esforço em nome das nossas audiências de tentar antecipar o futuro. Mas no Brasil, do jeito que as coisas estão, do jeito que está, por exemplo, a possibilidade do Lula não ser candidato, ainda que ele se mantenha insistindo em ser candidato, é compreensível. À medida em que o governador de São Paulo, que é um candidato muito forte, potencialmente ainda não se apresentou com essa força potencial, e aí você tem todo um cenário muito precário que vai mudar por grandes emoções, vai ser uma eleição com grandes mudanças. O senhor falou que o problema de São Paulo, que a segurança está séria no país, mas o problema de São Paulo não resolve o problema de segurança em São Paulo. E o Bolsonaro acredita que vai resolver o problema de segurança de uma hora para outra. Como é que o senhor avalia isso? Nós brasileiros estamos sofrendo, nosso povo está com medo, mas a pior coisa é imaginar que isso é uma coisa fácil de resolver. Não vai se resolver. Primeiro, o narcotráfico movimenta bilhões de dólares e no limite esses bilhões de dólares vão parar em paraísos fiscais que o Brasil não tem alcance para resolver essa questão. Depois você tem o contrabando de armas, que é uma coisa absolutamente grave. Mais de 1000 AR-15 fabricados nos Estados Unidos foram capturados no território brasileiro. E as agências de segurança interna dos Estados Unidos sabem que esses fuzis estão indo e por quais caminhos estão indo, porque eles hoje têm praticamente um mapeamento e precisam colaborar para que essas coisas aconteçam, mas o império do dinheiro acaba prevalecendo. E de outro lado, o Brasil tem uma coisa muito peculiar, dificílima de ser enfrentada, mas tem que ser enfrentada com muita dureza e inteligência, no sentido policial do termo, que são as facções criminosas. Isso é uma coisa peculiar do Brasil, é um fenômeno que tem aí 10, 15 anos e se espalhou por todo o sistema penitenciário, de maneira a colapsar o sistema tradicional, que é polícia prende, o Ministério Público representa, juiz condena, o sistema prisional segrega. E o bandido segregado de dentro da cadeia está comandando a disputa por território, matando pessoas e confrontando autoridades e desmoralizando o próprio Estado de Direito democrático. Você acha que a intervenção, desculpa, mas a mesma pergunta, a intervenção no Rio de Janeiro foi pirotecnia mesmo? Pura. Má fé, politicagem, embora corresponda... Não vai resolver? Não há a menor chance. Corresponde a um querer popular. O povo pede alternativas porque está vendo que o trivial, que o convencional não resolve. Mas o aparato não é a solução, porque o narcotraficante, o chefe da facção, não mora na favela. Agora mesmo foram assassinados 2 altos dignitários, para assim dizer, com muitas aspas, de uma dessas facções, que eu não repito o nome para não glamorizar, moravam no Alphaville de Fortaleza, um condomínio de bilionários. E ali foram recuperados de helicóptero e depois chacinados com requintes de tortura pelos próprios companheiros dessa facção criminosa. A dar exemplo do que eu estou querendo dizer, a facção comandou uma chacina numa praça da classe média da cidade de Fortaleza e no dia seguinte a polícia deslindou um vizinho, vizinho a mim na praia. Enfim, a gente tem que ter essa clareza, porque o que resolve não é aparato.
apontar fuzil para dona de casa, para garoto na favela. Quem resolve a inteligência policial, é mapear a cabeça e cortá-la 1, 2, 3, 4, 5 vezes até extirpar o câncer que está hoje ferindo o tecido social brasileiro. Eu queria falar sobre a questão da mobilidade. A gente sabe que as grandes cidades estão sofrendo com a questão da mobilidade, em proporção diferente aqui a Baixada, mas também sofre. Como você vê aqui a questão do transporte poderia ser melhorada no sentido geral do Brasil? Toda pergunta inteligente traz a si mesmo da resposta. Né? Evidentemente que enquanto nós imaginarmos que a solução para ir e vir do trabalho, ir e vir da escola, é a posse de um carro individual, que a gente usa 1 a 2 pessoas só, consumindo combustível fóssil, isso vai matar o planeta e já está inviabilizando a qualidade de vida nas cidades. A óbvia solução, já experimentada nas sociedades mais avançadas, é o transporte de massas qualificado, que inclusive devolve ao trabalhador e à trabalhadora o terceiro turno de trabalho pelo qual ninguém paga nada para ele, né? Que é o 3, 4 horas em deslocamento indo e voltando para casa. E eu tenho um levantamento na ideia de projeto nacional, tudo que precisa ser feito no Brasil daria para ser feito com 300 bilhões de reais em 10 anos. Isso é uma meta perfeitamente praticável para um país como o nosso. Tem como trabalhar? Amanhã nós vamos ter a reunião do Supremo para definir a questão da segunda... a questão do Lula, no final das contas. Não, é o habeas corpus do Lula mesmo, não é em tese, não. Perfeito. E o que o senhor espera da reunião do Supremo? Que placar o senhor? Na minha mente, eu acho que por 7-4 vai ser concedido o habeas corpus. Como é que o senhor vai lidar com a cada BBB? Boi, bala, bíblia? Eu respeito a representação de qualquer grupo de interesse. O que nós precisamos fazer, entretanto, é fazer prevalecer o interesse das maiorias, que é a bancada da saúde, a bancada do trabalho, a bancada da produção, a bancada da paz, a bancada da decência. E a estas bancadas é que eu darei prioridade. Obrigado, gente.